Fala aí pessoal, fala aqui o Highlander e hoje eu venho trazer para vocês mais um vídeo da nossa série de consoles portáteis como o Ambernic. Já tô até chamando de série, hein? E eu quero apresentar para vocês uma ferramenta que vai deixar a jogatina de jogos retrô ainda mais divertida. E é claro que eu estou falando do Retro Achievements. O Retro Achievements nada mais é que uma plataforma social e colaborativa onde você pode acompanhar o progresso dos seus jogos. E você já faz isso no PlayStation, no Xbox, quando você faz a conquista dos troféus. Então é a mesma coisa, só que para os nossos consoles portáteis e para os jogos retrôs. Então aqui nós vamos encontrar conquista para jogos de Game Boy, GameCube, Nintendo 64, PlayStation 1, PlayStation 2, Mega Drive, Super Nintendo e assim vai, a lista é grande. São nossos queridinhos jogos retrô, só que agora a gente pode acompanhar por meio de conquistas. Outra informação que eu quero passar a vocês só a título de curiosidade, vocês vão encontrar aqui na aba de download, onde ele vai listar quais são os emuladores compatíveis com o Retro Achievements. Aqui vai informar logo o RetroArch, que eu passo aqui o mouse em cima, vai informar 45 consoles que é compatível com o RetroArch, então a maioria dos nossos jogos no Ambernic vai ser aberto por ele, mas no caso do PSP, por exemplo, lá no nosso Ambernic ele carrega o PP e SSPP e assim vai. Não é uma preocupação que vocês devem ter. Voltando aqui à página inicial, e como é que a gente faz? Nós temos que fazer o cadastro, então vamos aqui em Sign-up. Aqui no cadastro, o que é mais importante é, obviamente, o username e o password, e vocês vão precisar inserir essa informação lá dentro do seu Ambernic. Então, não percam esses dados. E após feito o cadastro, vocês vão vir na opção de Sign. Eu vou aqui autenticar na minha conta. Autenticado, vocês vão ter esse acesso aqui, ó, à direita. Aqui vai ter o nome do meu perfil. Eu vou entrar aqui em Profile para mostrar um pouco da plataforma para vocês. Aqui ele vai informar o último troféu conquistado foi em Marvel vs Capcom 2. Aqui ele vai ter a relação dos últimos 5 jogos jogados. Deixa eu entrar aqui nesse Power Ranger do Super Nintendo. Você entra nos detalhes do jogo e ele vai informar quais troféus já foram conquistados. Vai dizer a porcentagem quão fácil é de adquirir cada um dos troféus. E além disso vai ter vários outros troféus para você conquistar, então não é nada novo. Vamos supor que você só joga na Steam, também tem plataforma lá para conquistas. Então você vai ter essa mesma experiência agora no seu console portátil. Vou abrir aqui novamente meu perfil. Aqui à direita vai ser a barra de progresso dos jogos. Vou abrir aqui um outro jogo, ó, Mega Man. Algo interessante vocês notarem aqui na plataforma é que cada um desses troféus, ele é um link, você abre o link, vai ter o comentário de outros jogadores, vai ter os últimos usuários que fizeram esse mesmo desbloqueio, vai ter aqui o leaderboards. E outra coisa que é importante vocês saberem também, vou voltar aqui a algum outro dos jogos, vou fazer aqui um more. Vou abrir aqui um que eu já fechei várias vezes, mas não fechei com o Retro Achievement, um dos meus jogos favoritos do Super Nintendo, que é Chrono Trigger. Algo muito importante que vocês têm que notar aqui do lado da direita ele vai informar Supported Game Files. Aqui ele vai informar qual a versão das ROMs que é compatível com Retro Achievements. Não é só você ter a ROM lá no seu Ambernic ou no seu outro portátil, mas ela tem que ser uma desses hashes válidos. Quando você faz o download de um arquivo, há como verificar o hash, que é o código identificador daquela ROM, e tem que ser um dessas. Eu tenho uma lista bem grande até. Mas é isso. Cada um dos jogos, você vai ter que verificar se ela é suportada pela plataforma. Mas eu diria que a maioria dos ROMs que já vem do seu Ambernic já são compatíveis. Eu não tive que fazer muita coisa. E algo que é importante de falar, mas que a gente ainda vai ver ainda melhor no console, são os tipos de conquistas. Existem as conquistas do tipo softcore, onde você pode salvar o estado ou usar cheat, por exemplo, e existem as conquistas tipo hardcore, que você não pode usar nem salvar o estado. O que é salvar o estado? Salvar o estado é quando eu tô jogando, eu faço um save automático naquela cena estática naquele momento. Quando você faz load, ele volta exatamente para a mesma cena, não exatamente para o último save point que existia no jogo. Você que está acostumado com jogos lá do PlayStation 1 que tinha aqui, por exemplo, Resident Evil, você tem que procurar a máquina lá de datilografar para salvar. Você não precisa esperar isso, você salva no estado e ele volta exatamente para o ponto que você quer. Então isso é muito útil quando você vai enfrentar um boss, né? O softcore permite você fazer isso. Todas as minhas conquistas são como softcore, mas se você quiser um desafio a mais, tem a opção também de hardcore. E você configura lá no seu Ambernic ou um outro console portátil. E eu acho que essa é a visão geral necessária para entendermos o que é o Retro Achievements. Agora bora para o nosso Ambernic e vamos configurar lá. Finalmente estamos no nosso Ambernic e agora precisamos realizar 2 etapas para podermos habilitar as conquistas nos jogos. O primeiro é conexão no Wi-Fi. O nosso RG40XX conta com Wi-Fi embutido, então basta ir em ajustes de rede, em seguida ajustes aqui de Wi-Fi e faça a conexão. O meu já está conectado, eu não tenho que fazer nada. Após isso, entre em ajustes do RetroArch, iniciar RetroArch. Depois de inicializado, venham em configurações, desçam aqui até conquistas
Eu já estou com a configuração habilitada, basta agora inserir o nome de usuário e a senha do cadastro que vocês fizeram no site RetroAchievements. Após isso está pronto, não tem que fazer mais nada. Eu vou aqui desligar e religar. Como meus dados já estão salvos, eu não tenho que fazer mais nada. Então pronto, agora uma recomendação, venham aqui no menu principal, vão em arquivo de configuração e salvem a configuração do RetroArch para manter esses dados de senha já salvos, caso tenham que fazer backup não precisam inserir novamente. Então eu vou sair aqui já no caso do PPSSPP. Então vocês vão precisar abrir algum jogo de PSP, eu vou abrir aqui lá Bomberman. Vamos esperar ele carregar o emulador. No PPSSPP eu ainda não fiz a configuração, mas venho aqui em menu, clique aqui no ícone de menu, vão em configurações, procurem agora, primeiro tem que fazer a conexão, caso não esteja, né, questão do Wi-Fi, depois RetroAchievements, em ferramentas vai ter aqui até o próprio ícone do RetroAchievements. Vocês vão inserir aqui o nome de usuário e senha. Pronto, feito aí a inserção, vocês já podem jogar. E como eu sei que está funcionando, assim que vocês inicializarem o jogo, reparem no canto da esquerda, ele vai informar que o RetroAchievement está logado no seu usuário, vai ter também uma fotinha do jogo ali em cima. Caso vocês comecem a inicializar o jogo e tenham algum problema, o que eu recomendo é fazer, vão nas reconfigurações do emulador e desabilitem e habilitem novamente a opção do RetroAchievements que vai resolver, é um problema bem simples de ser sanado. Jogando um pouquinho do nosso queridinho Crazy Taxi do Dream Quest no modo arcade. Eita, que tá um desastre aqui, hein? Então logo eu conclua um objetivo, então, ele vai informar que você conquistou um achievement. Isso é muito mesmo interessante, melhora muito a nossa experiência. E aí, curtiu? Queria agradecer bastante para quem ficou aqui até o final do vídeo. Deixa um like também para ajudar. Comenta, dá sugestão de vídeo. Ah, você quer ver um outro console? Diz aqui qual é o console. E afinal é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.